Irmãos, graças a Deus, Senhor a todos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos dar início à escola bíblica. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos por mais esse dia de vida. Te exaltamos, Senhor, porque até aqui que tens nos guardado, tens nos abençoado, tens cuidado da tua igreja. Rogamos a Ti que Tu nos abençoe nesta manhã e durante todo o tempo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja nos dirigindo, iluminando nossas mentes e corações para que possamos aprender da Tua palavra, para que possamos crescer, meu Deus, tanto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista relacionado ao conhecimento da Tua palavra, para que não sejamos como meninos, meu Deus, que andam levados por ventos de doutrina. Antes que tenhamos o pleno conhecimento da verdade, a maturidade cristã, que sejamos aptos para o serviço, Senhor. Deus, em nome de Jesus, repreende toda interferência contra a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo abençoe a cada um de nós, nos renovando, Senhor, nos guiando, nos capacitando a fazer a Tua vontade, Senhor. Nós oramos a Ti, nos rendendo, a Deus, ao Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Vamos dar início a mais uma escola bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição 10. É uma lição triste. É uma lição que trata do tema quando os pais sepultam os filhos. Ela fala sobre perdas. Ela fala acerca da dor, da separação, né? Principalmente quando se trata da perda de um filho. Porque do ponto de vista normal, ou via de regra, acontece dos filhos sepultarem os pais. Mas quando o pai sepulta o filho, é algo um tanto quanto diferente. Tudo é doloroso, mas é bastante doloroso também, não é? Então aqui no textual da lição, ele utiliza a passagem de 2 Coríntios 4, 8 e 9, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele já, com essa introdução desse textual, ele mostra uma realidade que nós vemos atualmente. O cristão fiel ao Senhor, mesmo diante das provas, diante das tribulações, ele não nega a Deus, ele persevera na presença de Deus e não atribui nenhum mal a Deus. Só que, por outro lado, existem casos que às vezes a pessoa cresce na igreja, vive na igreja, mas sem uma conversão autêntica ao Senhor. E quando vem as tribulações, as provações, os momentos de angústia, de dor, ou se afastam de Deus, começam a falar mal de Deus, dizendo que Deus é esse que permitiu isso, que Deus é esse que permitiu essa situação, e por vezes acabam abandonando de vez o Evangelho, se apostatando, por falta de firmeza. É mais que nós vemos, né, senhor? Oi? É mais que nós vemos no meio do servo de Deus, ele falar essa palavra. Eu faço isso, eu faço aquilo, e acontece isso comigo, Jesus, por quê, né? É sobre essa situação. Exatamente, isso mesmo. Porque na realidade nós somos certos. Deus é o Senhor, e muitos, a questão disso aí, irmãos, ela envolve um evangelho errado, que é ministrado nas igrejas. Eu tenho uma rádio que eu ouço só por causa das músicas de uma certa denominação, mas a pregação não é bíblica. Irmão, qualquer igreja que você chega, que o pastor está lá e começa: irmão, eu tive tal experiência, e isso, começa só a contar testemunhos, não é evangelho. A gente tem testemunhos para contar? Temos, né? A gente conta um testemunho, só que você não toma conta do culto, não. O testemunho é
quando alguém vai dar um testemunho numa igreja, ela tem que ser breve, ela tem que ser rapidinho, né, pastor Maria? A pessoa tem que chegar, ser sucinta, ela dá o testemunho dela, e o culto prossegue, e a gente tem a pregação da palavra de Deus, é a exposição do texto bíblico, e isso é pregação do Evangelho. Se a gente ficar aqui enrolando, e conta uma coisa, e contra outra, e outra, então, às vezes a gente liga nessa rádio e vê, até eu estava comentando com a Maria, né? Não é Evangelho, não. Conta, experiências são até boas, mas onde é que está a pregação da palavra? Toda a Bíblia nós vemos aqui o servo de Deus expondo a palavra, os próprios textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento são exposições da palavra de Deus. Nós temos que ler o texto bíblico e, tendo lido esse texto, a gente explica o texto para a igreja, aplica para a igreja. Olha, nós lemos tal texto, depois que a gente leu, explicou, a gente diz: olha, isso aqui aplica na nossa vida de tal jeito. É assim que funciona. Então, culto, hoje só tem alguém que conta uma coisa e contra outra e outra, então até lê um texto bíblico e depois vai embora do texto. Não é o Evangelho. E normalmente esses testemunhos induzem a pessoa, o que o irmão Manuel falou, a pensar: não, se eu sirvo a Deus, tudo tem que dar certo, nada pode dar errado, eu tenho que ser um vitorioso, vencedor. E a Bíblia diz que o cristão é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas quando Cristo estava na cruz do Calvário, sofrendo ali, ele estava sendo mais que vencedor. Ele estava dando a vida dele para morrer, dando a vida dele para que nós tenhamos vida. Quando o apóstolo Paulo estava numa cadeia, ele estava sendo mais que vencedor, não estava blasfemando de Deus, não, porque ele ficou várias vezes preso. Quando o apóstolo Paulo e Silas pregaram para uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação, e expulsaram o demônio dela, o povo não foi aplaudir ele, não. Eles acusaram Paulo, ele foi para a cadeia. A Bíblia diz que eles apanharam com varas, e apanharam com varas geravam cortes terríveis nas costas, às vezes até os órgãos ficavam expostos, tanto apanhar de chicotes quanto com varas gerava isso. Às vezes estouravam órgãos internos, e Paulo não estava dizendo lá na prisão: ah, Senhor, porque isso aconteceu comigo, eu sou teu servo. Falou não. Quando ele foi para a morte, a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que ele foi decapitado, não é isso? A história conta: decapitado é ir lá, ó, arrancar o pescoço da pessoa. E aí, como é que ficava? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago morreu ao fio da espada. Então a Bíblia mostra servos de Deus que tiveram vitórias, mas que também passaram por grandes provações sem negar a Deus. Só que muito do Evangelho que é pregado hoje, que não é o Evangelho de Cristo, ele só diz assim: irmãos, o que tu veio buscar hoje na igreja? Qual foi a bênção que você veio buscar aqui hoje? Irmãos, quando a gente vai para a igreja, a gente vai para adorar o Senhor, para render culto a Deus. Esse é o motivo de estarmos aqui. E as nossas necessidades nós apresentamos a Deus em oração. É assim. Então aqui nós oramos. Um culto, a gente aprendeu quais são os princípios de um culto. Isso em toda a Bíblia mostra. Nós estudamos aqui numa das revistinhas da escola bíblica. O que é que tem num culto? Oração, louvor, palavra, oferta e ser de Senhor no dia da ceia. Tudo que ultrapassa isso não faz parte do culto exigido por Deus. Mas uma vez, conversando com um certo pastor, ele falou: não, irmão, aquilo que a Bíblia não proíbe, a gente faz. Errado. O cristão só faz aquilo que está escrito. Tanto que o diabo foi tentar Jesus com algumas coisas, Jesus falou: está escrito. Tentou de novo, Jesus falou: está escrito. Tentou de novo, Jesus: está escrito. O crente só faz o que está escrito. E o culto verdadeiro a Deus está escrito aqui na Bíblia. Deus já deixou dizendo como é o culto que Ele quer. Eu posso fazer as melhores coisas, com as melhores intenções do mundo, dizendo que é para Deus.
Mas se Deus não prescreveu na Bíblia, é fogo estranho, é acréscimo. As escrituras são coisas que não são aceitáveis por Deus. Mas alguém diz: mas é de boa intenção, de coração para o Senhor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, né? Ofereceram também algo para Deus lá, Deus os consumiu, né? Então hoje não é Deus consumindo, mas a gente vê a morte espiritual na vida das pessoas, que tem que criar várias invencionistas. Enfim, tudo isso faz parte de um culto que é o culto antropocêntrico. O que é o culto antropocêntrico? Ele é voltado para o homem. Irmão, você é o poderoso, aquilo que você falar, que você determinar, tem que acontecer, porque afinal de contas você é filho de Deus. Só que está igualando ele a Deus, porque Deus não faz isso, né? Você tem que vencer a qualquer custo, esquecendo das lutas dos servos de Deus na Bíblia. Como a gente diz, houveram muitas vitórias, mas muita luta, prisões, derramamento de sangue dos servos de Deus. Então você vê um evangelho hoje que é voltado para o ego humano. E o apóstolo Paulo, ele fala disso lá deixa eu abrir aqui no texto para não falar errado aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. É isso mesmo. 2 Timóteo 3, ele mostra que as corrupções dos últimos dias, quando os homens são amantes de si mesmos, e ele coloca uma série de atributos negativos aos seres humanos que se afastam de Deus. Ele diz aqui: sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Aí ele segue aqui uma série de detalhes, que é as coisas voltadas para o homem. Nesse mesmo contexto, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vai falar também de pessoas que juntam para si professores ou doutores para pregar aquilo que eles querem. Olha o texto: conjuro-te perante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, é o que a gente está vivendo hoje. Eu fico assim um tanto quanto triste ao ver às vezes pastores, líderes, que não pregam a palavra. Você vê programa de rádio, não tem pregação da palavra. Você às vezes lê um texto bíblico e começa a contar a experiência, começa a contar uma coisa e outra, começa a colocar o homem no centro, que é o evangelho antropocêntrico e não cristocêntrico. Aí eu estou contando tudo isso para chegar no que o irmão Manuel falou, que a gente estava falando. Aí na primeira luta que a pessoa tem, ela não quer esse Deus não, porque ela entendeu Deus da forma errada, ela aprendeu o evangelho errado. Eu já ouvi pessoas dizer para mim assim: pastor, o senhor está dizendo que tudo que eu ensinei esse tempo todo foi errado. Eu já cheguei a falar para essas pessoas: foi errado e é errado, e é antibíblico. Agora muitos persistem no erro, persistem na mentira, mas que não abrem mão da mentira. Mas a Bíblia também fala disso em 2 Tessalonicenses, que quando os homens não querem dar ouvidos à verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira e sejam julgados. Está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que é a operação do engano, não é? Então, irmão, a gente fala tudo isso. Eu falei tudo isso aqui para chegar justamente nesse ponto. Que aí a pessoa só aprendeu tanto que ela só tem que vencer, que ela vem para o culto para poder receber, só receber, em vez de oferecer a Deus.
quando acontecem esses problemas na vida, ela não sabe quem é Deus, não conhece o Evangelho de verdade do Senhor e acaba blasfemando. E começa a dizer: Senhor, eu sou teu servo, por que eu estou passando por isso? Jesus podia ter dito para Deus: Senhor, Pai, eu sou teu filho, porque o Senhor permite os homens me perseguirem, porque o Senhor permite os homens levantarem falso testemunho a meu respeito, que fizeram isso com Cristo, porque o Senhor permite eu ser julgado no meio de um tribunal totalmente injusto. Não foi o que aconteceu com Jesus? Senhor, porque o Senhor permitiu colocar essa coroa de espinho na minha cabeça que rasgou meu corpo cabeludo. Senhor, porque o Senhor me permitiu apanhar com as 40 chibatadas aqui, vai soltar o Cristo. Senhor, Pai, porque o Senhor permitiu que eu fosse levado dessa cruz do Calvário degradante, afinal de contas eu sou teu filho. Jesus podia falar isso? Falou? Não falou. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para o matador. Mas hoje, em função desse evangelho antropocêntrico, que não é o evangelho de Cristo, muitos se colocam até no papel de Deus, a gente já explicou isso, e não conseguem se adequar às provas às quais Deus o submete. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos prova para aperfeiçoar a nossa fé. Estava lendo o livro de Tiago, terminei de estudar Hebreus, li o livro de Tiago inteirinho uma vez, agora estou na segunda leitura de Tiago, que eu gosto de ler e reler todos os detalhes. E ele fala, por 2 vezes, ele fala das provações. Ele mostra lá que Deus, quanto mais Deus nos prova, usando as palavras, Deus está nos moldando. Pedro, ele diz, inclusive ele mostra que a nossa paciência desenvolvida, ele manda lembrar de Jó, da paciência que Jó teve. Pedro, ele fala que quando o cristão ele passa por tribulações, principalmente em função da palavra de Deus, ele manda lembrar que todo mundo, os servos de Deus também passam, não é? Então nós não somos diferentes de ninguém, nem melhores do que ninguém, nem melhores do que Jesus. Aí diante disso, irmãos, dessas circunstâncias todas, é onde se insere o que a gente vai estudar hoje, Jó. Que Tiago ele manda lembrar de Jó, não é isso? Ele manda lembrar da paciência que Jó teve. E nós vamos ver aqui as lutas pelas quais Jó passou, inclusive em relação ao sepultamento dos filhos dele. Alguém queria falar alguma coisa? Pode falar um, depois o outro. A gente vê, quando lê Números, ali quando Samuel conduziu aquele povo murmuradores, são murmurados. Deus abriu o mar vermelho, que é coisa sobrenatural que o homem não faz, né? Feriu vários milagres, mas ele só fazia murmurar, né? Sobre a alimentação. Tudo. E acabaram perecendo no deserto. Deu perecendo. 1 Coríntios 10, manda olhar para eles, e não seguir o modelo deles. Irmão Manel. É sobre o que você está falando aí, eu quero só resultar que Deus, nós somos pecadores, e se nós nos pecados, alguém pode falar assim: ah, Senhor, mas eu estou na igreja, mas ele já fez coisas lá atrás que Deus pode fazer e passar por consequências. Sim. Isso Deus pode livrar, pode, mas também Ele pode deixar que aconteça. Isso. Na morte, Eclesiastes 7:2 fala que é melhor a gente ir numa festa ou num luto do que ir numa festa, porque nós, numa luta, a gente vai lembrar que nós vamos morrer, não podemos se esquecer disso. Tem muita gente que se desespera, mas é necessário. A morte é necessária no meio de nós. Pode ser cedo, pode ser amanhã, pode ser depois, ou com muito tempo, mas ela vem. Exato. Né? Na Bíblia a gente sempre vê o homem nasce, vive, morre. Ele fala de Adão, vê Deus formando Adão, a vida de Adão, o desvio de Adão, Deus trazendo Adão e Eva para si. Aí Adão vive tantos anos e morre. Aí Abraão, nasceu Abraão, viveu Abraão, morreu. Nasceu Moisés, viveu
assim. Então, tem uma frase do Billy Graham que diz o seguinte, que o último suspiro do homem aqui na terra, o homem salvo, é o primeiro suspiro dele lá na presença de Deus. Porque a vida continua, né? Essa é a esperança do crente. A vida continua. E é bom o homem ter Cristo para ter vida eterna. Porque como eu já expliquei para a igreja, eu estou falando com os irmãos. A minha capacidade, a capacidade de cada um de nós de pensarmos, de tomarmos decisões, de falarmos aqui, é a alma e o espírito, elas estão juntas. E o Espírito Santo habita, né? E santifica. Quando o homem morre, eu que estou falando com vocês, eu saio desse corpo. O corpo fica, mas eu continuo vivo, vou para Deus. E o que está sem Cristo, essa alma vai perecer no inferno e vai ficar lá até o julgamento. Quem está vivo com Cristo, no dia do arrebatamento, essa mesma alma que está com ele volta para esse corpo, o corpo ressuscita, volta, ele se transforma num corpo de glória. Inclusive Pedro, ele fala assim: eu estou deixando esse tabernáculo. Ou seja, a alma está deixando. Eu estou falando com os irmãos aqui, mas é pela alma e pelo Espírito, os irmãos estão entendendo? Então a gente continua vivo. É por isso, irmãos, também quando se fala de morte, de perdas, alguém diz assim: eu sinto muito pela sua perda. Me ouviu o Hernandes Dias Lopes comentou algo muito interessante, que para o cristão a gente não devia falar assim: eu sinto muito pela sua perda. Não. Se partiu alguém com Cristo, a gente fala: olha, eu sinto pela sua dor, porque não houve perda, porque só está perdido quando a gente não sabe onde está. Mas quem tem Cristo, a gente sabe onde está, não é isso? Então saiu daqui e foi morar lá com o Pai Celestial, foi para a glória. Então, irmãos, dentro disso, a gente adentra no texto de Jó, depois de ter comentado todas essas questões do Evangelho antropocêntrico, onde só ensinam na igreja, ou seja, onde não se prega o Evangelho, como eu contei da rádio, você liga na rádio, as músicas são excelentes, mas só ouve lá, a pessoa lê um texto e começa a contar porque eu tive tal experiência, tal experiência, tal experiência. Não é Evangelho isso aí. Eu mesmo, com toda humildade, mas eu me recuso a ouvir essas coisas, porque eu não aceito ficar ouvindo desvios da palavra de Deus. Não, nós somos servos de Deus, nós temos que ouvir a verdade. Eu botei na rádio com a Margarida, estava ouvindo, né, Margarida? A pessoa lá, eu tive tal testemunho, ótimo, mas sem pregar o Evangelho. Aí, mudei para outra rádio, e vão falando lá, pregando sobre Moisés mesmo, né? Pregando sobre Moisés, chamado de Moisés, várias coisas ali. É uma diferença enorme quando você ouve a exposição do texto bíblico e quando você ouve abobrinhas, que é a verdade, né? Aí então o povo que é acostumado a ouvir essas abobrinhas não conhece o Evangelho, não conhece a Bíblia, não conhece a Deus de verdade, nem os pormenores. Aí no meio das tribulações começam a falar besteira, começam a dizer: Deus, eu sou teu servo, não posso passar por isso, sendo que o próprio Filho de Deus passou, os apóstolos passaram, né? E às vezes blasfemam contra Deus. Então vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 de Jó. Na revistinha ele só manda ler do 13, 1 do 13, do 16 ao 19, mas nós vamos ver o capítulo 1 de Jó todo. Porque Jó é bem diferente do que a gente vê hoje, muito diferente. Jó capítulo 1. Eu vou ler um versículo e cada um pode fazer a leitura um após o outro. Diz assim o texto da palavra. Todos encontraram? Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhos. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E seus filhos queriam matar o feito em casa, cada um no seu dia, e enviava e convidava suas 3 irmãs, e
Acaso não cercastes com assédio a ele, a sua casa, a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-me em tudo quanto tens, e verás, Senhor, as vulnerar contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: e este tudo quanto tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. 14. Veio mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavando e as meninas estavam pastando junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e levaram e mataram aos servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer-te a novo. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a novo. Estando ainda ele falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-nos a mão. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estão teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. E eis que se levantou grande vento do lado do deserto, deu aos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles. E morrendo, só eu escapei para trazer esta ordem. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e raspou a cabeça, e se lançou em terra e o adorou. E disse: não saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor Deus é o Senhor tomou, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar aqui, irmão, do início, logicamente, aqui no capítulo 1, versículo 1. Existe aqui uma descrição de quem era Jó. E é muito pertinente essa descrição que o Espírito Santo inspirou o autor a colocar, que ele mostra a natureza de Jó. Porque isso aqui já derruba um monte de coisas que nós ouvimos hoje. Principalmente essas que dizem: Deus, eu sou teu servo, né, meu irmão? Eu sou teu servo, eu vou na tua casa, eu faço isso e aquilo, e tu permitiste que isso acontecesse em minha vida, não é? Mas não, no texto está dizendo: a Jó era servo de Deus. E quem dá o testemunho a respeito de Jó aqui não é o homem, não. É o próprio Deus que dá um testemunho de Jó. Está dizendo aqui, ó: havia um homem na terra de Uz, que era um local na Arábia, tá? Cujo nome era Jó. Quais são as características de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Paciente, né? Paciente. Todo o texto mostra a paciência dele. A paciência é baseada. O próprio Deus relatou essas qualidades de Jó. Essas qualidades aqui, olha, o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que ela mostra a completude da pessoa, é uma pessoa que não age de uma forma desonesta, né? Ela sempre vai agir de uma forma justa com as pessoas. Então, isso que mostra a integridade da pessoa. Agir com retidão é bem parecido, é um reforço do que foi dito aqui, não é? Uma pessoa justa, temente a Deus, quer dizer que o coração dele era devotado ao Senhor, e se existia alguma coisa que era amar, Jó não se aproximava. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal, ou seja, ele não se inclinava para as práticas que eram más. Resumindo, irmãos, ele era um servo de Deus.
Uma pessoa totalmente temente e devotada ao Senhor. Então aqui, com essa primeira partezinha aqui, a gente já vê, olha, Jó era servo de Deus, assim como todos nós somos. Só que esse mesmo Jó, aqui na frente, a gente vai observar que ele vai passar por lutas. E ele não vai ficar falando, Deus, eu sou homem reto, eu sou teu servo. Não. A gente vai continuar na leitura do texto aqui para mostrar isso aos irmãos. Quanto aos bens de Jó, primeiro no texto mostra a família. 7 filhos e 3 filhas. Família grande, né? Mas a esposa. Fala dos bens de Jó, que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Quer dizer, tudo isso aqui mostra o poder econômico da pessoa, tá? As ovelhas eram para produção de leite também, de carne. Camelos, é como se fossem os caminhões de hoje para fazer transporte, né? Os camelos, os jumentos, os bois para arar a terra, produção de carne também. Enfim, Jó era um homem dos mais ricos do Oriente. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço. Se fosse hoje, se a gente fosse comparar, seria um homem de muitas posses que tinha muitos empregados e muitos bens. Ele tinha tudo. Não faltava nada a Jó, tinha mais até do que, muito mais do que ele precisava. E o texto diz que ele era o maior do Oriente. Fala dos filhos dele, da comunhão entre os filhos, que iam uns às casas dos outros, ou seja, faziam seus banquetes juntos, envolviam as irmãs. Depois, quando terminavam esses banquetes, Jó, ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos, né? Que no texto diz aqui que ele santificava os filhos e oferecia holocaustos a Deus, né? A favor dos filhos. Era um homem que tinha essa preocupação familiar. Na sequência, ele dizia que talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado o nome de Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aí um dia, a Bíblia relata que deu uma reunião nos céus com os filhos de Deus e Satanás está lá junto. Não vou entrar no mérito, porque o diabo estava lá também, né? Só que Deus é que começa um diálogo com o diabo, com o adversário. Versículo 7. Então perguntou Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Porque na realidade ele vive a Bíblia fala que ele vive no espaço, nas horas, ele faz parte das hostes celestiais da maldade, né? Então ele tem um espaço que ele vive. Tem gente que pensa que o diabo vive no inferno, hoje sentado no trono. Não é, ele nem casa ele tem, tá? Ele fica por aí. Então ele diz, né, de passear e rodear por ela. Porque o diabo ele também não é onisciente, ele é veloz, que a maldição ele fala disso aqui. Não é onisciente, ele não está presente em todos os lugares como Deus, mas tem rapidez em fazer as coisas. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Olha Deus dando de novo o testemunho de Jó aqui. Homem íntegro e reto, temente a Deus, ele se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, ele está dizendo que Jó não serve a Deus em vão, não, ele tem motivo para servir. Acaso não cercastes com a sebe? Sebe é uma cerca de proteção, como se Deus colocasse uma proteção ao redor da pessoa. Depois, a ele e a sua casa, a tudo quanto tem, as obras de suas mãos abençoastes, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Resumo, coisas que já foram repetidas inúmeras vezes na igreja. O diabo está dizendo para Deus que Jó só o servia pelos bens que Deus dava. Só isso, não honra a Deus. Aí Jó ele tem proteção, ninguém pode tocar nele, tu coloca uma proteção ao redor dele, tu deste muitos bens para Jó,
tudo que ele faz é abençoado por ti, então é por isso que ele te serve. Mas se você tocar nele, se o Senhor permitir que ele seja tocado, ele te abandona. Aí eu abro um parênteses, irmãos, e volto de novo, porque o irmão Manuel colocou um link muito bom aí, né? E falou das pessoas que, pelas tribulações, logo começam a acusar Deus, não é isso, irmão Manuel? Ou abandonar, não é? Vejam bem, o diabo está tratando dessas pessoas aqui também. Ele está tratando de um grupo de pessoas que, na primeira luta pela qual ela passa, ela diz: não quero saber mais de Deus, não. Porque Deus permite isso, porque Deus permite esse tipo de lutas, de tribulações. Ou seja, na hora que Deus permite que algo de mal aconteça, ela logo abandona o Senhor e começa a fazer questionamentos graves diante de Deus. E o diabo estava colocando o jogo nesse parâmetro também. Só, irmãos, quando a pessoa vive blasfemando de Deus, ela tem que pensar na fé que ela tem. Ela tem que pensar no relacionamento que ela tem com Deus, se é um relacionamento íntegro, se é um relacionamento fiel a Deus, ou se ela só serve a Deus superficialmente, e pior, se ela aprendeu com um evangelho errado, um evangelho equivocado, né? Que é aquele que uma vez eu contei na igreja, que chegaram na minha casa e entregaram um panfleto: visite a igreja tal e fique livre das lutas, receba a cura, não tenha mais problemas, um monte de coisa lá, menos falando da salvação de Jesus Cristo. E a pessoa vai e ouve tudo isso e acaba não tendo um relacionamento autêntico com Deus, porque ela quer servir a Deus pelo que Deus dá. E Deus dá, irmãos, isso aí todo mundo sabe. A Bíblia conta que 10 leprosos procuraram Jesus. Jesus curou os 10, mas quantos desses voltaram para agradecer? Só um voltou, né? Só um. Quer dizer que 9 só quiseram a bênção, não é? É servir a Deus só pela bênção, só pelo que Deus dá. E Deus é tão misericordioso que Ele dá, irmãos. Mas só que o homem, diante de uma bênção, diante de um milagre de Deus, né, ele tem que reconhecer a grandeza do Senhor e se voltar para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus dá bênçãos, Deus faz milagres para mostrar que a palavra dele é verdadeira. Então o homem prega o Evangelho, as coisas acontecem, e o foco é o homem se arrepender e se voltar para Deus. Mas quando a pessoa ouve o Evangelho errado, ela está igual, diz Provérbios, está igual a sanguessuga, que diz: dá. Ou seja, só quer ficar recebendo de Deus, recebendo, mas sem compromisso nenhum com o Senhor. Então o diabo está dizendo isso aqui, ó: tu abençoaste Jó, mas na hora em que ele for tocado, ele vai blasfemar de ti. É isso que a gente vê hoje, irmão? Não é isso que eu estava comentando? Vê muito isso, não vê, irmãos? Muita gente diz: não, se Deus não fizer tal coisa, também não sirvo mais Ele. Irmãos, a bênção que Deus veio oferecer para nós, a grande bênção, é a salvação. Se Deus só desse a salvação e mais nada além disso, nós teríamos que estar imensamente felizes, porque afinal de contas, tendo a salvação em Cristo, nós não vamos para o inferno, nós não vamos para a condenação. A obra de Cristo na terra, irmãos, é trazer vida com abundância, vida eterna. Ele morreu na cruz, como disse David Wilkerson. Ele morreu na cruz não foi para que nós nos assentássemos em um trono, não, aqui na terra não. Até ele pergunta: aqui nessa terra Deus te ofereceu, foi um trono ou foi uma cruz? Pergunto para os irmãos: aqui na terra Deus ofereceu, foi um trono para nós ou uma cruz? Uma cruz. Jesus falou disso? Falou. Ele falou para seguir, para cada um tomar a sua cruz, não é isso? Então, né, cada um, né, para tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O que significa tomar a cruz? Negar a si próprio. Renúncia, negar a si próprio, sofrimento por causa do Evangelho de Cristo, aguentar as agruras pelas quais Jesus passou. Do jeito que Jesus foi perseguido, o cristão é perseguido também. Do jeito que os apóstolos também foram perseguidos e maltratados, o cristão tem que suportar. Então Jesus oferece a cruz nessa terra,
É claro que junto com a cruz, ele nos dá graça para servir. Só que aqui no texto, o diabo ele coloca o inverso, né? Não, tu não cercaste Jó com uma sebe, a sua casa é tudo quanto tem. É a obra das suas mãos, não abençoaste. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe, e em tudo quanto tem verá, se não blasfema de ti. Então isso aqui, irmãos, é um ponto que faz uma divisão entre o crente real e o crente que serve a Deus só pelo que Deus dá. E é isso que o diabo diz. A teologia do diabo é: cristãos só adoram a Deus pelo que Deus dá. Só que nós de verdade servimos a Deus não só pelo que Ele dá, mas servimos a Deus por quem Ele é. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador. Amém? Tudo bem, o que Deus faz então aqui? Está no versículo 11. Deus diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua. O diabo falou isso. Disse Deus, versículo 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Outra coisa aqui, a gente encontra crentes que ele vive falando no diabo. Até muitos de nós pastores o tempo todo é o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Não, irmãos, o diabo só age se Deus permitir. O diabo só toca em um cristão se Deus permitir. Eu vejo muitas pessoas falando como se o diabo ele tivesse todo o poder do mundo para fazer o que ele bem entende. Não é assim. Aqui esse texto ele está mostrando isso. O diabo na teologia bíblica é como se fosse um cachorro muito bravo, feroz, só que ele tem uma coleira e tem uma corrente nele. Então ele tem um limite. Ele só vai até onde Deus permite. As ações do diabo, elas só são limitadas pelo poder de Deus. Teve até foi Martinho Lutero que disse, né? Falou que chamou o diabo de Deus. Por que ele falou isso? Porque o diabo só abre até onde Deus permite. Às vezes Deus permite o diabo tocar numa pessoa. Às vezes o crente que está desviado, está afastado lá, Deus permite uma ação do diabo na pessoa, a pessoa cai no sofrimento, diante do sofrimento se arrepende e volta para Deus. Que instrumento Deus usou? O diabo. No Apocalipse, quando Deus vai salvar inúmeras pessoas, o que vai acontecer? Deus vai permitir uma ação maligna lá, não vai? Muitos vão sofrer na tribulação e vão se arrepender e se voltar para Deus. O resumo da obra, irmãos, é que o maligno só age até onde Deus permite. Ele já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário, está lá em Colossenses, não é? A Bíblia diz que o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz, e também as obras do diabo. Jesus já triunfou sobre os espíritos malignos na cruz do Calvário. Ele já venceu. Então, irmãos, no caso de Jó aqui, quem Deus permitiu tocar em Jó? Deus permitiu quem tocar nele? Deus permitiu. Então, vamos lá, versículo 12, ó. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Quer dizer que não foi o diabo que fez um plano lá, planejou contra Jó, que era servo de Deus, e foi lá tocar nele e dar o prazer, não. Foi Deus que permitiu, está escrito aqui, ó. Tudo que ele tem está em seu poder. Quanto ao ímpio, irmãos, o ímpio, segundo a Bíblia, ele já está nas mãos do diabo. Tanto que é verdade que alguém disse, tem gente que é duro demais quando diz, tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas é verdade, não é, pastor Zé Maria? Ou a pessoa é filha de Deus, ou é filho do diabo. Ou está nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo. Alguém diz, mas a Bíblia mostra isso? Vou dar só um exemplo. Também que a gente já mostrou algumas vezes na igreja, mas eu vou ler aqui, Efésios. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Ele mostra que a pessoa, antes de se converter a Deus, e no momento em que ela se converte a Jesus.
A pessoa sem Deus é um morto. E não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que diz. Está morto dos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Quer dizer que antes de aceitar Jesus, a pessoa vivia no pecado, segundo o curso deste mundo. Porque é o curso deste mundo, irmãos, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, existe uma estrutura nesse mundo que é regida pelo maligno, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos das desobediências, entre os quais também nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando ele trata desse espírito aqui, ele está tratando de uma operação maligna. A pessoa sem Deus já está à mercê do diabo. Agora, no caso de uma pessoa que tem Deus, o maligno só a toca se o Senhor permitir. Então eu abro um parênteses. Se o diabo só toca na vida de uma pessoa, se Deus permitir, por que tanto crente o tempo todo falando do diabo? O diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, às vezes está. Imagina, olha Jó aqui. Em algum momento Jó ficou falando do diabo? O que ele estava fazendo? No Novo Testamento, Pedro disse que jamais negaria a Jesus. Jesus disse que ele o trairia, que ele o negaria. Aí Pedro continua com a conversa e Jesus disse: olha, Satanás vos pediu para cirandar como ciranda ele. Não é isso? Quer dizer que tinha uns apóstolos lá, o diabo chega para Deus. Jesus está falando isso. O diabo quer cirandar vocês. O que quer cirandar? É peneirar. E não precisa explicar para a igreja que quer ser peneirado, né? Quer passar por lutas, por provações diversas. Jesus negou? Não. Ele falou assim: mas eu roguei para que a vossa fé não desfaleça. Ele permitiu, e eles foram peneirados mesmo. Então, o diabo também não foi lá tocar bel prazer na vida dos servos de Deus, não. Deus deu uma permissão, que é o que a gente vê aqui no caso de Jó. Vou voltar de novo. Versículo 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Quer dizer que Deus é que autorizou. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deu para entender aqui, irmãos? Então a ação do diabo é limitada por Deus. Então não cabe o crente ficar falando: o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. A gente tem que falar: o Senhor está permitindo provas na minha vida. Deus permite. O agente que Deus vai usar, ele sabe quem é, né? Fala, Jailson. Pastor, muito preciso também nessa questão dessa dualização que tem do São botar tudo na conta do diabo, é o fato também dessa igreja de falar que só enfatizar que Deus é amor. Só Deus é bom, só enfatiza essa parte. Não esquece muito que ele falar porque ele é justo. A justiça dele, porque ele, como ele odeia o pecado, como ele odeia quem transgride, os inimigos. Mas abrindo parênteses, o senhor falou, ficou muito bem, que só existe dois casos: os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo, e os filhos do diabo. Uma pergunta que eu vou lançar então não existe as pessoas que são filhos de diabo? Existe sim. A gente fala que existe pacto com o diabo, não existe isso. Está perguntando se existe? Quem é filho do diabo faz um pacto com ele? Não, porque a pessoa sem Cristo, ela já está nas mãos de Satanás. Por criação, tem algumas definições aí. Por criação, todos os seres humanos são filhos de Deus, porque Deus criou. Agora existe, do ponto de vista espiritual, toda a humanidade está perdida e sem Deus. Estando perdida e sem Deus, como a gente leu aqui em Efésios capítulo 2, ela pratica as obras da carne e ela anda segundo o curso deste mundo. Aí a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. Tanto que a Bíblia diz para não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aí ele prossegue o texto lá, não é isso? Até ele fala que a amizade do mundo é inimizade
inimizade contra Deus. Só que esse sistema que há no mundo é um sistema gerido, dirigido por Satanás, que Jesus diz que ele é o mundo jaz do maligno, quando eu falei. Então, nesse sentido, a pessoa fazendo as obras da carne, seguindo esse curso do mundo, ela já está nas mãos do maligno, entendeu? Ela anda segundo esse espírito, então ela não é um filho de Deus. Exemplo bíblico dado por Jesus. O que a Bíblia diz em João 5,44? Vamos abrir a Bíblia aqui, a gente lê. Deixa eu ver se eu estou certo. Deixa eu ver aqui na Bíblia, é 5. Não, eu perdi aqui, pastor Zé. Deixa eu pegar a coisa. Eu me perdi aqui. Cristo. Pronto, estou perdido, me deu um branco aqui. É o pai da mentira. Qual é o versículo? Isso, obrigado, pastor Zé. Então vamos ler aqui, João 8, 44, 45. Pode ler. Versículo 44? Isso. Até 48, tá? Pode ler. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quereis satisfazer o desejo, ele foi homicida desde o princípio, e jamais afirmou na verdade. Por ele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, que é mentiroso, fala mentira. Pode ser. Mas porque eu digo a verdade, não me crees? Tá bom, até aqui. De cara, Jesus está falando de um sentimento dos judeus, que era um sentimento de querer matar Jesus, não é isso? Aí Jesus de cara diz para ele: vós sois do diabo, não é? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Está vendo aí, Jesus? A questão, ele está dando uma filiação para aqueles homens. Agora, esses homens aqui eram homens apartados de Deus, que estavam no curso desse mundo, e nesse caso aqui, estavam desejando matar a Jesus. Além disso, eles não andavam na verdade. Aí Jesus vai e diz que quando o diabo profere mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Então tem dois aspectos aqui só, mas não é só isso que tem na Bíblia. Ele está mostrando que quando o homem ele anda fora da presença de Deus, quando ele não tem Cristo, ele está segundo o curso deste mundo, ele faz as coisas que são desse mundo, fazendo essas coisas que são da carne, que são do mundo, mostra uma filiação, uma ligação com o maligno. Por isso que ele chamou aqui esses homens de filhos do diabo, porque se o diabo é pai deles, são filhos do diabo. No versículo 47, Lê o 47, pastor Zé. diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso não sorte Deus, porque não sorte, perdão. Por isso não dás ouvido, porque não sorte Deus. E não sois de Deus, exato. É uma tendência do mundo. Esse dar ouvidos aqui não é parar para ouvir o Evangelho, é querer cumprir a palavra de Deus. Então, no mundo, ou o homem está na presença de Deus, pertence a Deus, salvo como Cristo, ou ele está sob a égide de Satanás aqui na terra, na direção do maligno aqui na terra. É isso, Gelson? É isso, só que eu entendi. Eu queria só falar assim, porque essas igrejas pentecostais falam sobre o quê? O testemunho. Fulano fez um pacto com o diabo, por isso ficou rico. Isso ficou essas bênçãos, essas coisas. Sim. Não, isso existe, né? Só que o
quando a pessoa faz essas coisas, irmãos, o preço que ela paga é a alma dela, né? Isso existe. Não, a minha dúvida é a seguinte: se a pessoa já não está com Cristo, não está, exato. Já é. então como é que ela faz um pacto com alguma coisa já que Não, isso aí é para obter poder, fama, dinheiro. Isso aí acontece. Tanto que ela faz o pacto pelo fato de ela não ser de Deus. Porque uma pessoa que é de Deus jamais faria uma coisa dessa. Ela já está perdida nas mãos do maligno. Entendeu? Já não é de Deus. Por não ter Deus, não ter o Espírito Santo e ser movida por algum tipo de cobiça, ela vai querer algo mais. Ela faz, isso acontece mesmo. Isso aí, existem bem testemunhos a respeito disso, né? Então, mas ela já é do maligno. Mas a maligno, não, vou usar ela para fazer um propósito definido. Teve aquele Visconde de Sabugosa, vocês já ouviram? Paulo de Tarso, aquele testemunho dele? Já ouviu? Já ouviu, gente? Não? Sabe que foi o Visconde de Sabugosa, preciso explicar para o Amarelo, né? Ele invocou o diabo. O demônio apareceu para ele, foi uma situação horrível, né? Ele teve fama na TV, um monte de coisas, só que no carro dele tinha um lugar dele e o outro banco é vazio, porque o demônio disse que entrava, porque andava com ele no carro. Quando ele estava possesso, ele ia para o cemitério esperar enterros passarem. Enterrava uma pessoa, ele ia lá, desenterrava, abria as vísceras e comia as vísceras da pessoa. Até um dia que ele foi lá, ouviu o enterro de uma crente, e ouviram cantando até aquele hino: glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E ele lá falou: vou lá pegar aquelas vísceras. Quando ele chegou perto, ele foi cavar, o próprio demônio apareceu para ele e falou assim: essa não pode, porque ela não nos pertence. Os irmãos já ouviram isso, né? É pesado esse testemunho. Então esse tipo de coisas acontece. Muito bem colocado, só que a gente tem que pensar assim, ó. Tudo isso acontece, só que nós cristãos damos a ênfase no poder de Deus, é no poder do nosso Pai Celestial. Então tem muitas histórias nesse sentido. Então o resumo é: o ímpio ele está sem Deus, e o ímpio sem Deus toma atitudes que são drásticas. Vou dar um outro exemplo. Não está bem exatamente aí, Gelson, mas as pessoas que estão sem Deus e se envolvem com práticas do espiritismo. Por exemplo, no candomblé, o que elas vão fazer lá? Demônios se manifestam lá, até dizendo que são de Deus, né? Aí a pessoa faz pedido para eles, não faz? Tem gente que vai lá porque, todo mundo sabe disso, tem mulher que vai lá para querer tomar o marido da outra, não é? Tem outro que quer falar com um parente que morreu quando era criança. Eu fui com minha mãe, o demônio manifestou numa pessoa com a voz da minha tia que tinha morrido, e falou assim, falou com a minha avó igual minha tia falava, que minha tia falava: mamãe. Aí falou para ela: mamãe, não precisa chorar não, que eu estou bem, eu estou debaixo do manto de Nossa Senhora. Foi desse jeito. Aí pediu para minha avó ir no cemitério 7 semanas, acender uma vela e botar flores lá. Descobre quem foi que minha avó fez isso. Eu que fui. E muitas outras coisas. A pessoa vai em busca de cura, às vezes acontece. Outro exemplo, ó, esse cara de Abadiane ali, João de Deus. Eu fui com minha avó lá. Ele colocava a mão na pessoa assim, ó, e tirava as coisas de dentro da pessoa. Eu vi, é uma operação demoníaca. Então existem vários níveis. Se tem um relacionamento com Deus, tem vários níveis que infelizmente as pessoas se envolvem com o maligno, com essas práticas. Então, desde a buscar uma cura, porque a pessoa dá uma cura, depois ele pede lá dinheiro, ele pede que a pessoa está fazendo uma oferenda determinada. Você não vê na rua os despachos aí que a pessoa encontra galinha preta, cachaça, não sei o que mais, não vê isso? Ele dá aquilo para o diabo porque ele está buscando algo para o diabo também. Às vezes, infelizmente, a pessoa recebe. Um exemplo bíblico, no início aqui eu comentei que Paulo expulsou o demônio da jovem que tinha espírito de adivinhação. Ora, ela adivinhava. E Paulo expulsou o demônio dela, acabou a fonte de lucro dos homens.
E os homens, a Paulo acabou sendo açoitado e foi para a prisão por causa disso. Então ali era uma operação demoníaca, né? Ela quis até enganar as pessoas, dizendo: olha, estes homens que vos falam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Que se Paulo expulsasse o demônio dela, eles iam para outra cidade e ela ficava enganando o povo pensando que ela era de Deus. Então tem vários níveis de envolvimento das pessoas com coisas que são de maligno. Deu para entender? Então, cara, se existe, a pessoa vai lá, faz um pacto. Indiretamente, quando a pessoa vai no espiritismo para pedir alguma coisa, ele está se relacionando com o diabo. Quando o diabo diz: ó, por exemplo, eu vou falar para a mulher, vou trazer seu marido de volta, vou trazer a tua esposa de volta. Ele está fazendo uma promessa, né? E às vezes acontece, irmãos. E a pessoa vai lá e paga a oferenda, e ela fica acreditando naquilo, uma operação do erro, do engano. Tá? Deu para? Pastor Zé? Vou lembrar de Moisés, quando Moisés morreu, né? Em João, versículo 9, né? Estava pelo capítulo, né? Diz assim: tomou o arcanjo Miguel o anjo prometido com o diabo, e disputava a respeito do povo de Moisés. Não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor tinha feito. E a gente queria ter poder, com certeza ele não pode. Não, e por que será que ele queria? A gente pensa. Porque se Deus permitisse que ele tivesse poder como certo Deus, todo mundo tinha que fazer o que queria também. Você já pensou, pastor Zé, hoje até Romaria lá no povo de Moisés para fazer pedido para Moisés? Né, pastor Zé? Né, irmão? Entendeu aí? Tem outros, a Bíblia também de Moisés, outro exemplo, foi muito bom isso aí. Quando Moisés, ele foi por ordem de Deus até a presença de Faraó, que ele mandou, ele operou alguns sinais ali, o Faraó chamou os magos dele e operaram, replicaram alguns sinais, não replicaram? Agora que ele foi pelo poder de Deus ou pelo poder do maligno? Pelo poder do maligno. A Bíblia chama eles de jambes e jambes ali, não é? Então existe um maligno, ele simula as coisas que são de Deus, tá? Ele simula para enganar as pessoas, para levar as pessoas ao erro. Pois bem, deu para a gente ensinar aqui. Aí, ia falar mais? Então aqui, ó, no caso de Jó, Deus permitiu que o maligno tocasse nas coisas de Jó. Vou voltar aqui para o texto, a gente estava lendo Jó, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Então Deus permitiu que o maligno tocasse nas coisas de Jó. A gente leu até que onde Satanás saiu da presença do Senhor. Aí diz aqui que Deus, o diabo só toca até onde Deus permite. Depois, versículo 13, ele especificamente nas aflições de Jó. Então diz aqui, versículo 13, olha só, Deus permitiu o diabo tocar, não foi isso? Versículo 13, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles, de repente deram sabeus e os levaram, e mataram os filhos da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, nesse ponto, depois que Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens e na família de Jó, não aparece o nome do diabo aqui, aparece o resultado da ação, não é isso? Então sabemos aqui, eles foram impulsionados por quem? Pelo diabo, mas sob a autorização de quem? De Deus. Então essa prova, foi o diabo que quis provar ou foi Deus que permitiu? Foi Deus que permitiu. Os irmãos estão entendendo? Aqui não, o diabo não tem livre-arbítrio para agir, não. É permissão divina. Então aqui é o primeiro resultado, ó, roubo. A Bíblia diz que, ele fala no contexto dos falsos mestres, o diabo veio matar, roubar e destruir, não é? Ele fala de falsos mestres lá em João. Mas aqui a gente vê um impulsionamento do diabo na vida dos sabeus para roubar as coisas de Jó. A Bíblia diz que os ladrões não eram o reino de Deus. Será que um cristão pode
pode ser impulsionado pelo diabo para fazer o mal? Né? Sabe que pode? O cristão é guiado pelo diabo ou pelo Espírito Santo? Quem é guiado pelo Espírito Santo aqui? Todos nós. Você acha? Boa pergunta para você, né? Será que o diabo tem poder de me guiar? O diabo tem poder para guiar um cristão? Para impelir um cristão? Ele tem poder para tentar. Ele tenta para o mal. Ele é um tentador. Tá? Agora aqui, então a gente viu o primeiro resultado. Os jumentos e os bois de Jó são levados. Quer dizer que a riqueza de Jó começa a ser corroída. Os bens que Deus tinha dado a ele foram corroídos pelo maligno. Depois, versículo 15, 16. Falava ainda este quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas, e os servos os consumiu, só eu escapei para trazer a nova. Olha, o servo falou que fogo de Deus caiu, mas foi Deus mesmo lá do céu mandando fogo, ou Deus permitiu o diabo mandar esse fogo e queimar tudo? Os irmãos acham? Deus permitiu o diabo, porque aqui a gente viu que anteriormente tudo isso acontece porque o Senhor dá autoridade ao maligno ali para agir, não foi? Então aqui Deus permitiu o diabo, foi com a gente, sob a permissão de Deus. Então a gente viu inicialmente destruíram os bois e as jumentas, agora as ovelhas morrem, os servos de Jó morrem queimados. Quer dizer que veio uma notícia ruim, estava tudo bem na casa de Jó, os filhos estavam em festa, do nada vem a má notícia, irmãos. Já vieram duas más notícias relacionadas a bens materiais. Irmãos, é bom receber má notícia? É bom você estar na sua casa com maior tranquilidade, de repente chega alguém com um fato estarrecedor para a sua vida? Mas alguém podia pregar assim, não, irmão. Mas se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, se você é filho do rei, você não pode passar por isso. A gente não ouve isso. Você não ouve pregador falar desse jeito, irmãos, que eu já ouvi. Já ouvi, mas não concordei, claro, né? Mas a gente ouve, não, é filho de Deus, é filho do rei, você não pode receber esse tipo de notícia. Essas coisas ruins não podem acontecer na tua vida de jeito nenhum. É isso que a gente ouve hoje, que é o evangelho antropocêntrico, é o evangelho voltado para o homem, é o evangelho falsificado. Mas Jó passou, irmãos. Está aqui duas notícias de subitão, notícias ruins. Imagina que você está em casa e diz assim: ó, seu dinheiro, a conta do seu banco acabou, roubaram a poupança. Como é que fica? O que vai acontecer? Sabe que a gente vai ficar feliz? Quando o povo confiscou o dinheiro do povo, o povo ficou feliz? Meu pai tinha dinheiro guardado para comprar 4 casas, o povo levou. Meu pai morreu e ainda está na justiça. Até hoje. Não recebeu. Muitos receberam, meu pai e outro. Meu pai não recebeu. Agora os irmãos sabem que teve uma declaração do atual presidente que ele pretende confiscar as poupanças. Os irmãos ouviram isso, viram na TV, né? Bom, não vou entrar nessa área porque eu tenho orado, porque a Bíblia manda se orar pelas autoridades. Eu tenho orado, não concordo com nada, até pelas partes que são anticristãs. Mas está aí. Anteontem, minha cunhada ligou para mim desesperada. Né? O que eu vou fazer? Até ela falou: me avisa. Eu falei: não aviso não, minha filha. Porque eu fiz um imposto de renda aí para ela. Um dia ela chegou na minha casa dizendo que eu devia 300 mil para ela. Eu falei: não, velho, porque a tua filha veio para você. Eu não vou não, senão vão confiscar o teu dinheiro que vai querer que eu te pague. Né? Então não vou não. Então, irmãos, imagine você estar lá e arrancar de você isso. Como é que fica? Você tem seu dinheiro um dia e vão lá e arrancam. A gente vai ficar feliz? A gente vai ficar soltando foguetes? Vamos não. Não vamos. E é isso, imagine você ter o dinheiro da sua compra lá, para você comprar comida para sua casa num dia e no outro dia você não tem mais. Então Jó não perdeu, não foi dinheiro da compra, ele perdeu todos os bens dele em dois atos aqui. Perdeu tudo. E Jó já podia estar blasfemando de Deus aqui. Imagina não ver Jó falando nada. Porque ainda viria uma terceira notícia.
E a terceira notícia é o cerne dessa questão, irmãos. A terceira notícia, ela mostra aqui, versículo 18, que a gente vê dois tipos de perdas. A gente vê as perdas materiais, relacionadas a bens, a gente vê as perdas emocionais. E a próxima é relacionada às perdas emocionais. 18. Também ele falava ainda, quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a morte. Quer dizer que Jó, irmãos, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, sempre orava pelos filhos. A Bíblia diz que ele apresentava sacrifícios pelos filhos, né? Tinha um cuidado, era muito zeloso com a vida espiritual própria, com a vida espiritual da família. Agora ele se vê diante de um cenário de perdas. Era um homem muito rico, mais rico do Oriente. Da noite para o dia se torna um homem sem nada, perdeu tudo. Além de ter perdido todos esses bens materiais, é uma notícia trágica. Os filhos pelos quais ele orava, pelos quais ele tinha um cuidado, né, referente à vida espiritual, estavam lá fazendo o seu banquete, que eram banquetes de comunhão. Aqui não eram banquetes de pecado, eles eram de comunhão, de confraternização entre a família. E de repente estão lá na casa, vem uma ventania, sopra sobre a casa desmorona, e ele não perde um filho. E nosso querido irmão Manuel e irmão Fátima perdemos um filho, né? Sabe, da boa que nós tiveram de uma vez. Mas imagine perder 10 filhos de uma vez, irmão. Se perder um filho é extremamente doloroso, imagine perder todos os filhos de uma vez. Imagine o impacto na vida emocional de Jó. Jó tinha tudo, como foi colocado no início aqui do irmão Manuel. Ele tinha tudo para falar: não quero mais saber de Deus, não é isso? Jó podia estar falando: está vendo, é o diabo mesmo que está, ele planejou contra a minha vida e está agindo contra a minha vida. O diabo odiava Jó, tanto que, né, o diabo, Deus falou com ele, ele falou: não, porque ele só te serve pelo que tu dá mesmo, Deus, né? O diabo tinha raiva dele, assim como o diabo tem raiva de qualquer um de nós aqui, de todos nós. Ele tem inveja da imagem de Deus em nossas vidas, irmãos. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então, a gente vê Jó perdendo tudo, só que Jó, diante desse cenário, está no versículo 20, o texto diz assim: então Jó se levantou. Jó está desesperado aqui? Não. Jó está aos prantos, aos gritos? Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. O que significa isso? Aqui é um ato de luto. Ele mostrou que estava em luto pelos filhos. Ele nem reclamou dos bens materiais perdidos aqui, não. Mas ele teve a dor de perder os filhos. Então ele rapa a cabeça, porque esse rapar a cabeça, tirar os cabelos, tirava até a barba, porque os homens usavam barba normalmente, mas diz que ele só raspou a cabeça aqui, né? Ele rasga os vestes e depois diz: olha, eu estou em luto. E ele não começa a dizer assim: Deus, eu sou teu servo, Deus, eu sou homem reto, Deus, eu sou íntegro, Deus, eu me aparto do mal, Deus, eu não aceito isso em minha vida, como a gente vê o pessoal do neopentecostalismo, né, pregar, falar: Deus, eu não aceito. A gente não vê em nenhum lugar da Bíblia as pessoas ensinando isso, não. Ao invés de fazer isso, ele se coloca na posição de luto e adora o Senhor, lança-se em terra. Quer dizer que ele coloca o rosto no pó, né? Pede de lamentações, coloca o rosto no pó, talvez haja alguma esperança. Mas ele se coloca sentindo a dor no coração, a dor da perda dos filhos, e
se coloca num ato de adoração a Deus, irmãos. Por que ele se coloca nesse ato de adoração a Deus? Porque Jó, ele sabia quem era Deus. Ele tinha um relacionamento maravilhoso com o Senhor. E ele servia a Deus não pelo que Deus dava, mas pelo que Deus é. Se Jó chegasse na igreja, ele não ia falar assim: eu vim buscar tal bênção na igreja. Ele ia chegar na igreja dizendo assim: estou aqui hoje para louvar e para adorar o meu Senhor. As minhas necessidades eu coloco diante de Deus em oração, porque Jesus diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Não é isso? Então a gente pede, coloca as nossas necessidades em oração diante de Deus. E rendemos o nosso culto ao Senhor. E foi isso que Jó fez, que Jó fez no momento mais doloroso de sua vida. Bem diferente do que a gente ouve no Evangelho contra sempre. Foca no homem, coloca o homem como se o homem fosse um Deus, e como se Deus fosse empregado, que Deus tem que dar, que Deus tem que fazer. Se você é servo de Deus, você tem que receber, você tem que ter. Você não pode adoecer, você não pode ter luta, você não pode ter adversidade, você não pode sofrer. Não é isso que ensinam? Hã? Diz que está em pecado, se adoeceu está em pecado. Não, irmão, tudo isso é um evangelho falsificado que está conduzindo muitas pessoas para o inferno. Foi o que a gente leu numa revistinha de escola dominical aqui que ele colocou, porque esse evangelho não tem origem na Bíblia, não. O autor colocou que esse evangelho tem origem lá no inferno. Até por causa das bases dele, que são bases totalmente antibíblicas, nada do que Deus ensina. Então aqui, além disso, de Jó, ele está no centro da adoração a Deus, em meio ao sofrimento, em meio às perdas, ele ainda diz outra coisa. Está no versículo 21. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Já sabia que tudo que ele tinha pertencia a Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, ele ensina o homem a estar contente. Jó aqui está mostrando justamente contentamento com as coisas que Deus faz. E aqui, em 1 Timóteo, ele diz, capítulo 6, aliás, ele diz assim, ó: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem, das quais nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Ele está falando do contentamento, Timóteo está falando. Só que antes disso tudo, aqui Jó já tinha falado do contentamento. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Não do ventre da mãe, porque ele vai sair da terra, nu, vai sair nu. O homem, quando morre, coloca um terno nele, não, uma bata, uma roupa lá, mas é isso. Então, ou seja, o homem chega a essa terra sem nada, e sai dessa terra sem nada, a não ser as obras que ele fez para Deus, pelas quais ele vai ser premiado. E ele vai ter um destino final baseado nos méritos de Jesus Cristo, que é chegar aos céus. Então aqui, ó, isso que Jó está dizendo, ele era contente com Deus. Na alegria, Jó era contente. Mas na tristeza, Jó era contente também com o Senhor. E no fim, versículo 22, em tudo isso, não pecou, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. De novo, não, irmão Manuel, o pessoal diz, mas Deus
Deus fez isso, Deus fez aquilo, então não sirvo mais a Deus. Deus, se tu não fizer tal coisa, eu não te sirvo mais. Não, olha, é um pensamento totalmente retrógrado em relação às coisas que são do Senhor. É como nós viemos para a igreja querendo receber alguma coisa de Deus. A gente vem para a igreja para a nossa salvação, né? Nós vamos pontuar e agradecer a Ele, Porque fomos mas que somos salvos, né? Não porque Ele vai, se vier, Ele vai agradecer e administrar até o dia que nós estivermos nessa terra. Não é isso? Exatamente. Amém. A gente está contente com o que Deus faz. Irmão, eu preferi mostrar tudo isso no texto, mas na revistinha ele mostrou aqui, porque a gente já abarcou as coisas que estão na revistinha. Ele fala da surpresa da morte dos filhos, ele fala das razões de tristeza, da fidelidade ao Senhor em meio às tribulações, que é muito fácil servir a Deus realmente quando está muito bem. Que foi o que o diabo disse, né? Tu tem abençoado ele em tudo, mas nossa fidelidade a Deus, além de se manifestar nos momentos de alegria, também nos momentos de luta, a gente precisa se manter fiel a Deus. Foi o que Jó fez. Amém. Não culpe a Deus, está na lição. Jó que não agrediu a Deus com palavras, não blasfemou contra Deus, não quis lançar nenhuma culpa sobre o Senhor, porque ele sabe, irmãos, Jó tinha entendimento de quem era Deus, e nós como cristãos temos entendimento de quem é Deus. O resumo é: primeiro, o diabo só age até um certo ponto, porque ele é limitado por Deus, então ele só toca no cristão se Deus permitir. Depois, Deus, ele é soberano e ele tem um controle sobre todas as coisas que acontecem na terra. Mas se no caso a pessoa dá lugar ao inimigo, entendeu? Deus que permite. A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo, não é isso? Ou seja, mas mesmo se a pessoa tentar brecha, ele só vai, brecha entre aspas, ele só vai tocar na pessoa se Deus permitir. Ele não age bel prazer, entendeu? Tá? É só se Deus permitir. Tá? Na vida do ímpio, o ímpio já está nas mãos do maligno. E o cristão, o diabo só toca se Deus permitir. Tá? Amém. Amém? Na vida do cristão, né? Isso, do cristão. Mas se Deus permitir. E do ímpio, o ímpio já jaz na ação do maligno, mas não é sempre Deus inimigo também. Porque senão o diabo já tinha destruído a todos. Pedro. Rapidinho. E aquela situação de Pedro lá, que ele primeiramente foi usado pelo Espírito Santo de Deus, e depois, né, Jesus repreende o repreende Satanás ali naquela fala. É porque ali, Pedro, naquele caso específico, é como se Pedro tivesse agido em sintonia, não é que o diabo tivesse. Alguns pensam que o diabo se apoderou de Pedro, não foi. Ele teve um pensamento não condizente com o pensamento de Cristo, entendeu? E Satanás agindo ali ou não? Em certo ponto, sim. Porque aí você pode considerar uma tentação, tá? É uma tentação que o diabo tenta o homem para o mal. Aí, só que esse é um outro assunto, vai bem longe, que ele fala de maus pensamentos que podem ser jogados, tem várias coisas, entendeu? Quando terminar aqui a gente fala mais especificamente sobre isso, tá? Que foge um pouco aqui do assunto, a gente tem que encerrar, tá bom? Aqui é bem longo isso aí, tá bom? Mas o inimigo ele pode jogar pensamentos maus, pode, tá? Só que por outro lado, se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós temos o capacete da salvação, tá? Eu só não vou entrar nesse mérito agora, não. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Pai Celestial, por esse dia, por essa manhã, glorificamos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua palavra que viva, que é eficaz, produz os frutos para os quais é enviado. Senhor, nos ajuda em todos os momentos a servirmos quem tu és, não apenas pelo aquilo que tu dás. Tu nos tem dado vida, tu tens nos dado o sustento de cada dia, tu tens nos dado bens materiais, tu tens nos cercado com a tua proteção, mas acima de tudo, Senhor, tu tens nos dado a vida eterna. E por tudo isso, por essa vida eterna, nós te louvamos.
Seja nos momentos de alegria, Senhor, nós queremos nos alegrar em Ti. Seja nos momentos de tristeza, de provações, nós queremos Te adorar, Senhor, pois Tu és digno de louvor, de adoração. Que nos momentos de perda, Senhor, nos momentos de luto, na realidade, que todos nós tenhamos o consolo que vem do Teu Espírito Santo. Rogamos que Tu abençoe a Tua igreja em todo o tempo, nos guia, Senhor, nos livra de todo mal, leva cada um de nós em paz em nossos lares, em nome de Jesus. Amém.